Uma boa tarde a todos. Estamos começando a partir de agora o podcast Clube dos 13, onde sempre estaremos com um convidado especial aqui para contar a história do seu clube e mostrar conhecimento. Hoje estamos com a presença do Silvano, popular Jundiá, para contar umas coisas aí sobre o Corinthians, o time que ele torce. Seja bem-vindo, Silvano. Muito obrigado, João. É um prazer estar aqui, né? A gente vai, com certeza, fazer uma boa entrevista. Então, para começar, Silvano, eu gostaria de saber desde quando você começou a torcer para o Corinthians? Então, João, a história chega a ser bonita, né? Porque o meu pai é palmeirense. Então, quer dizer que não influenciou o meu pai. Quando a gente era pequeno, eu e o Sérgio, o meu irmão, nós tínhamos nossos 9, 10 anos, nós morávamos lá onde é o Sandri hoje, na frente da casa do falecido Alessandro Júlio. Sim. Que inclusive ele era um corintiano, né, fanático, amava o time, né, do Corinthians, né? E meu pai, né, trabalhava com ele na época, né, na sapataria. Foi naquela época, assim, na época ali de 82, 83, que a gente via lá de casa aqueles foguetes, aquelas festas, e eu corria lá, né, na TV ver os jogos lá, via o Corinthians sendo campeão, foi bicampeão, né? Sim. 82 e 83. E daí tinha um vizinho nosso lá que morava onde é aquele negócio lá da Steel, lá, o negócio lá de Motosserra. Tinha uns vizinhos nossos lá, que era o Ademar Rosseto. Daí ele comprou pro Paulinho e pro G, né, dois amigos meus, né, de infância. Comprou uma camisa do Corinthians e uma do Flamengo. E daí eu e o Sérgio, meu irmão, a gente também lhe pediu, né? A gente também lhe queria umas camisas. Sim. E daí eu lembro que meu pai comprou uma camisa do Flamengo e uma do Corinthians. E naquele momento eu já era necorintiano, porque eu já via aquele movimento ali do falecido Alexandre Júlio, então eu já era necorintiano. Então eu peguei a camisa ali, né, do Corinthians e a partir, né, daquele momento ali eu virei um corintiano. E daí o primeiro título que eu lembro assim de expressão, eu já acompanhava 85, 86, mas 88 ali, quando o Viola fez o gol, eu já estava acompanhando. Aquele assim. Começo dos anos 80 ali, você chegou a pegar a democracia corintiana do tempo do Sócrates ali, ou você era sim. Ainda? Foi nessa época, eu tinha 10 anos, em 82. O Corinthians, né, foi campeão em 83, e daí perdeu a final em 84 para o Santos, né? Eu não entendia bem a questão, né, da democracia, sim, mas eu acompanhei essa época, foi quando eu comecei a torcer. Ali você falou dos anos 90 ali, com o Neto e o Tupanzinho. Isso. Ali, o Viola. O Viola chegou depois, né? O Viola nem chegou a jogar aquele brasileiro, não é? Ele jogou pro Corinthians, ele estava emprestado, né, pro São José. Eu não lembro bem. O centroavante ficou o Tupanzinho, né? Mas eu lembro que em 88, daí que o Neto, nessa época, né, jogava no Guarani. Isso. E ele chegou a fazer gol, acho que na final, do primeiro jogo da final em Campinas. Ele fez gol de bicicleta contra o Corinthians. E daí eu lembro do gol do Viola no segundo jogo, né? Sim. Em 88. O Viola vinha da base, né? Da base do Corinthians. E daí, em 89, eu já lembro, foi a primeira Copa do Brasil, em 89, né? Sim. Eu lembro, graças a Deus, como se fosse hoje, nós estávamos assistindo na casa, né, dos colegas aqui, que daí o Flamengo tirou o Corinthians, né, na semifinal. Naquele tempo o gol, né, qualificado, né, valia. Depois ele acabou, né, perdendo para o Grêmio, acho que, né, na primeira Copa, né, do Brasil, né? E daí a partir, né, daquele momento ali, eu já comecei a entender o que era ser corintiano, conhecer a história, né, do meu time. E daí chegou aquelas, vamos dizer assim, em 95 daí, né, aquela Copa do Brasil, o Paulistão, do gol do Elivelton. E dali, a partir de 95 ali, aliás, antes, né, até eu já dei um pulo, né? 1990 daí, no tempo do Neto, que daí a gente tem na liberdade, né, João Paulo, né, de falar, graças a Deus, né? Eu lembro que quando o Neto veio para o Corinthians, em 1990, no jogo da final, eu estava jogando um torneio lá no interior, era lá na Campinas. Sim. Nós estávamos jogando um campeonato do tempo do Liverpool, que é essa camisa que eu joguei. E daí, um clube de Correia Pinto. Um clube de muita tradição na história de Correia Pinto, que vai, né, sabe, ali voltar a partir desse ano, o nome do Liverpool. Que bom. E daí eu lembro que o Celso Fernandes, que jogava, né, no Liverpool, irmão do Darcy, do Matinhos, ele estava acompanhando o jogo no rádio, lá fora do campo, e eu estava jogando. E ele gritou: "Ô, Jundiá, o Corinthians fez o gol do Tupanzinho." Opa, então tá 1-0, que já era o segundo jogo. O segundo jogo da final, de 90. Na final. Porque até então, o Corinthians, o campeonato começou em 71, o Corinthians já tinha chegado numa final em 76,
mas não tinha conseguido um título de expressão, que era o Brasileirão, né? Uhum. E daí, em 1990, com o Neto ali sendo o protagonista, né? Uhum. O que eu ia contar é porque quando o Neto jogou, que eu peguei essa época, né, do Neto e do Marcelinho, Sim. que foi dois batedores, né, de falta dos melhores que existiu dentro do Brasil, né? Eu nunca vi e não acompanhei o Zico, que era muito bom, e outros também. Sim. Mas o Neto, quando pegava a bola para cobrar uma falta, eu e o Celso, lá no São João, nós assistíamos o jogo um sábado à tarde, um domingo, nós pegava o foguete e já ficava com o esquerdo no lado. Aquela falta do bico d'área ali, você já considerava... Porque nós sabia que ia dar o gol. Sim. Então, quando ele estava, né, batendo a falta, nós já estava, sabe, ali com o isqueiro acendendo. Então, daí foi aquela época ali que daí o Corinthians, que na época, né, se classificou em 8º lugar, que era, se classificava só 8. Só 8. No último jogo, eu lembro que ele perdeu um jogo, se não me engano, pro Grêmio de 3-0, quase que não se classificou. E daí ele reverteu todos os mata-mata ali, foi com o Bahia, Atlético Mineiro e São Paulo. Empatando o primeiro jogo e ganhando o segundo, né? Nas quartas e na semi. Daí na final que ele ganhou o primeiro jogo numa quarta-feira, gol de joelho do Wilson Mano, e ganhou daí o jogo no domingo, né? Com 115 mil pessoas, né, no Morumbi, onde a maioria era corintiano, né? O Wilson Mano era um... Era um 8, assim. Ele jogava em todas as posições, né? Sim, só não jogou no gol, acho, né? Era um volante, número 8, alto, na cabeceador. Então foi uma época assim que daí começou a acontecer a história, né, do Corinthians. Isso. Porque que nem a gente que é corintiano, né, a gente sabe que só quem é corintiano de raiz sabe o que é ser. Quem não é corintiano não sabe o que é ser corintiano. Sim. Como a gente respeita todos os que torcem para outros times, né? Se você vê, né, assim, para não deixar, né, fugir, né, da memória, né? Em 76, quando o Corinthians jogou a final contra o Inter, né? Teve um atraso, né, no campo, que a gente vê a história, né? Uhum. Que os fios se enrolaram tudo, atrasou, se não me engano, 1h30 o jogo. Mas assim, eu lembro que na semifinal, que o Corinthians tirou o Fluminense, foi um grande jogo, foi decidido nos pênaltis. Foi a invasão do Maracanã. Foi a invasão, né, do Maracanã, e é considerada até hoje a maior mobilização humana em tempo de paz. Nunca um montante, né, de pessoas, assim, num número tão grande, saiu de um lugar para outro em tempo de paz, né? Porque a gente sabe que tempo, né, de guerra era outra coisa, por isso que já é falado tempo de paz. Sim. Então se deslocou, acho que todo mundo que pôde ir lá para o Maracanã foi lá e lotou, e daí acabou, o Corinthians passou, né, nos pênaltis, e daí ele jogou a final com o Inter, que era um time, né, melhor, né, na época, acabou, né, ganhando. Então a história, né, do Corinthians, assim, nós sabemos, né, foi a partir de 90 que começou a ser um grande time a nível nacional. Com o primeiro título brasileiro de 1990, né? Quem tu considera o maior ídolo do Corinthians, na tua opinião? Maior ídolo do Corinthians, na minha opinião, assim, sabe, pensando, né, friamente, eu acho que ainda é o Sócrates, né? Que não foi uma época que eu peguei ele assim, né, jogando, né? Eu cheguei a ver ele, né, jogar, vi o título dele de 82, 83. Mas assim, né, por que eu acho que ele é o melhor? Porque vira e mexe, todo mundo fala da democracia, né,